que a cognição indumentária é tão importante? Porque ela muda a maneira como nos vemos, tá? No espelho. Como eu já falei aqui, às vezes um dia cabisbaixo, às vezes aconteceu algum problema, alguma coisa que você não pôde resolver no momento. E na vida adulta, você sabe que para botar a pessoa no chão é rapidinho, é um problema, é um boleto que não conseguiu dinheiro para pagar, é um menino, às vezes você está ali fazendo alguma coisa concentrada, aí vem a criança, ele tira a concentração, é um cliente que pediu o produto e depois não quis mais, mandou fazer o pedido e não quer mais o produto, ou então está devendo e não quer lhe pagar, e muitas coisas acontecem, a gente sabe o que acontece nessa nossa vida de revendedoras, na nossa vida adulta. Então, isso tudo nos deixa para baixo. E quando a gente usa a cognição indumentária a nosso favor, a gente dá um up lá para cima, tá? Um exemplo eu aqui. Eu, na maioria das vezes, a minha rotina é acordar de manhã, gravar meus vídeos, fazer toda a parte de conteúdo para a internet e tal. Faço, né? Faço o meu período da manhã, as minhas orações, a minha caminhada, depois vem a parte do conteúdo, tá? Colocar a menina da escola, eu vou fazer o conteúdo. E o que é que acontece? Muitas vezes, às vezes acontece de não dar certo. E uma coisa que me tira do eixo é quando eu não consigo seguir a minha rotina. Então, eu uso muito a cognição indumentária ao meu favor, tá? Porque no final do dia, o da minha rotina, é sair para atender cliente, tá? E eu não posso chegar no cliente cabisbaixo, então eu sempre uso de me arrumar para ir atender o meu cliente. Por quê? Porque isso faz eu me sentir bem, tá? Independente do que aconteceu, porque os problemas sempre vão vir, os obstáculos sempre vão estar aí. Então, a gente tem que usar o que a gente tem a nosso favor. E aqui nesse vídeo eu estou trazendo a cognição indumentária para ajudar a aumentar as nossas vendas, tá? Então, outra coisa que a cognição indumentária faz é muda os pensamentos que temos sobre nós mesmos, tá? A maneira como nos vemos, tá? Faz com que estejamos mais confiantes. Então, quando você se arruma, que você fica bonita, que você bota aquele batom que você gosta, no meu caso eu gosto muito do vermelho, então você fica mais confiante, a sua autoestima muda, você fica mais alegre e com isso você tem maiores resultados, porque quando você vai mais alegre, você consegue falar. Quando você vai mais alegre atender o seu cliente, você consegue falar melhor do seu produto, você consegue vender mais, você consegue atingir a alegria de várias pessoas. Às vezes você chega na casa do cliente e o cliente está cabisbaixo também, você já consegue passar a sua sensação para ele, a sua alegria para ele. Agora imagina, o cliente está lá cabisbaixo, precisando de, às vezes, uma solução, pode ser até do seu produto ou uma palavra sua, só às vezes você ouvir o cliente, porque nós vendedores, a gente tem que ter saber essa arte de ouvir, né? E o que é que acontece? Às vezes o cliente está lá cabisbaixo, se você chegar cabisbaixa também, chegar triste também, é dois tristes, então não vão para frente, tá? Então, quando você já chega alegre, você se arrumou em casa, você botou aquele batom, aí quando você chega na casa da pessoa, a pessoa já diz, vixe, como você está diferente, como você está bonita, e ali você já começa o diálogo, começa a conversar, a outra pessoa já muda, você já muda a autoestima da pessoa também, e isso se torna uma corrente de alegria, uma corrente de energia forte, tá? Então, por isso que a cognição indumentária é muito importante, tá certo? E os benefícios que a cognição indumentária traz na construção da nossa imagem pessoal? Quais são os benefícios, tá? Aqui eu trouxe 4 benefícios que a cognição indumentária traz para a nossa imagem pessoal e profissional, tá? Primeira coisa, ela aumenta a nossa autoestima, como eu já falei. Então, aumentando a nossa autoestima, ela vai aumentar também a nossa autoconfiança, tá? Às vezes você chega assim, e vendedor tem muito isso, às vezes fica para baixo porque não sabe, às vezes está iniciando, não sabe falar direito do produto, ou então é um produto novo, ou então é um produto que ainda não conhece, e fica meio para baixo e não está tão confiante. Mas quando você se arruma, a sua autoestima muda, você tem mais autoconfiança, tá? E o terceiro benefício é que você fica mais elegante e passa uma imagem mais profissional, tá? E também o quarto benefício é que isso reflete nos seus resultados. Então, isso aumenta também nos seus resultados, isso reflete nos seus resultados, tá bom? E isso eu venho aplicando na minha vida já tem algum tempo, desde quando eu descobri a consultoria de imagem e estilo, que dentro da consultoria de imagem e estilo tem esse estudo da cognição indumentária, tá? Eu venho aplicando todos esses princípios na minha vida e os meus resultados têm mudado, tanto os profissionais como os pessoais, tá bom? Vamos lá. Agora, quais são os erros que as pessoas cometem ao se vestir, tá? Então, o primeiro erro
acha que a arte de se vestir não contribui para o crescimento pessoal e profissional. Aí não liga, veste qualquer roupa, às vezes veste tudo preto, veste só a farda da empresa, uma calça jeans e um tênis e vai lá atender o cliente, tá? Às vezes veste uma calça toda rasgada, tá certo? E tudo que a gente coloca sobre o nosso corpo passa uma mensagem. Tudo que você vê passa uma mensagem. Você já ouviu falar que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? É isso, porque tudo que você vê no corpo de uma pessoa, ou então que você vê em um outro lugar, passa uma mensagem, inclusive as roupas que nós vestimos, tá? As cores, cada cor passa uma mensagem, tá? O formato de cabelo, cada formato de cabelo passa uma mensagem, tá? Então, é interessante a gente se preocupar com isso. Qual a roupa que a gente vai usar? Como é que a gente vai se vestir? Qual a mensagem que eu quero passar para o meu cliente, para que esse cliente me veja como uma profissional de sucesso, uma profissional elegante, tá? Como é que eu quero passar essa imagem para o meu cliente, tá bom? O segundo erro se veste de qualquer forma, se veste no automático, tá? Chega de manhã, pega a roupa, primeira roupa que vê e coloca e vai trabalhar, tá? E não é assim, a gente pode pegar e se programar um pouquinho antes. Se você não tem o guarda-roupa inteligente já montado ou está em processo de montando, está em processo, fica mais fácil. Por quê? Porque toda roupa vai combinar com as outras que tem lá, tá? Você não fica procurando uma roupa para combinar com outra, não. Praticamente todas as roupas combinam com todas. Por isso que a gente chama de guarda-roupa inteligente, porque a gente só coloca dentro do guarda-roupa, a gente só compra peças que são adequadas para o seu estilo, para a sua rotina, para o seu trabalho, para a sua forma de se vestir, tá? Por isso que se torna um guarda-roupa inteligente. É um guarda-roupa que traduz a sua essência, as suas características, que traduz quem você realmente é, tá? E o terceiro erro é que não faz um processo de autoconhecimento. Então, para você entrar em uma consultoria de imagem e estilo, para você fazer todo esse processo, realmente é um processo de autoconhecimento, tá? E muitas vezes as pessoas, eu já cheguei aqui e fechar a consultoria de imagem e estilo com a cliente e mandar um questionário para a cliente. A gente tem um questionário para identificar a personalidade dela, as características, a verdadeira essência, para a gente estar ali ajudando, para definir como vai ser o estilo dela, tá? E a pessoa não sabe quem ela é, tá? Eu também passei por isso, tá? Só que quando eu cheguei já na consultoria de imagem e estilo que eu fui fazer, eu já sabia quem eu realmente era, tá? Então, assim, na hora que eu fui identificar os pontos, eu soube identificar que eu sou assim, isso aqui não me representa, isso aqui me representa, eu tenho essa característica, essa eu já não tenho, tá? Mas tem cliente que eu mando o questionário e a pessoa não responde, paralisou ali, teve que resolver de uma outra forma, porque ela não conseguiu ir adiante no processo de construção da imagem e estilo dela, porque ela não sabe quem ela realmente é, tá? E eu também não quis, como é que se diz, levar esse processo dessa cliente adiante. Por quê? Porque eu ia fazer um trabalho com ela que não a representava, se ela não sabia nem quem ela era. Então, não a representava, tá? Então, poderia ser que daqui 1 ano, 2 anos, aquela imagem mais não a representasse, porque ela não sabia dizer as características dela, e assim, ela ter perdido todo esse trabalho que a gente tem feito, né? Então, a gente conversou, deu uma pausa no trabalho e ela foi fazer, pelo menos eu indiquei para ela fazer algum processo de autoconhecimento, ela pensar sobre ela, para poder a gente dar continuidade, tá? Então, esse é um terceiro erro muito comum. As pessoas não se autoconhecem. As mulheres, as vendedoras, elas não fazem um processo de autoconhecimento. Então, é muito importante você entrar nesse processo de imagem e estilo, tá? Para ter fazer a construção dessa imagem, uma construção de uma imagem sólida, tá certo? Para você realmente entrar em um processo de autoconhecimento.